podcast do Popverso. Salve, salve, galera pop! Meu nome é André Kroll e eu estou aqui imitando a entrada do meu amigo Ed Persona para anunciar para vocês a parte 2 do nosso podcast de Lost, legal? Primeira parte já teve muita coisa legal, muita coisa bacana, num papo muito divertido. Agora a equipe do Popverso, juntamente com o Simeone e a Bianca, os nossos convidados especiais, continuam essa discussão sobre os mistérios, sobre os personagens e principalmente sobre o legado dessa que, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores séries de todos os tempos. Então bora lá, vem com a gente conferir a segunda parte desse podcast maravilhoso sobre Lost. Gente, Lost nada é por acaso. Tudo que é colocado, tudo que a gente vê em cena tem um motivo, tem uma explicação. Por mais que de vez em quando essa explicação não venha, ou talvez não venha de uma maneira tão palatável assim, né? Mas nada é por acaso. Questões filosóficas que mais conquistaram vocês, que mais aproximaram vocês da série. Isso eu acho que é uma coisa muito particular, porque vai da experiência, da bagagem de vida de cada um. Eu queria que vocês comentassem assim. Vamos deixa pro Simeone, porque ele falou muito desse embate de ciência e fé. Simeone, começa a discorrer por esse assunto, depois eu vou ouvir o restante da galera. Certo. A minha questão filosófica é justamente essa que você tocou, é a que eu falo, é o que eu sempre falo para todo mundo, é esse embate ciência versus fé. O que é que a gente pode trazer como ciência, até que ponto a ciência é verdade? Beleza, vamos lá para uma discussão. Todo mundo fala, a ciência é a exatidão. A fé é algo que você crê que seja exatidão. Então, se você é uma pessoa que é mais pelo lado científico, eu vejo muita gente que não gostou tanto da série, ou de algum episódio, ou de uma temporada específica, porque Lost, no começo, ela nos deu muitos mistérios. Mistérios. E para quem esperava a resolução de todos os mistérios, acaba se decepcionando um pouco. Mas é exatamente isso. Assim, digamos, minha experiência com muitas pessoas com Lost já passaram assim. Desde que eu criei meu grupo no WhatsApp, o nosso grupo do WhatsApp, eu criei em 2014. Então temos 8 anos aí de grupos. Então Quantos é um grupo membros tem lá, Simeone? Hoje tem quase 100, acho que estão 90 e alguma coisa. Que bacana, cara, que legal. E rola umas discussão bem saudável lá. Cara, já rolou piores, já tiveram... A Bianca tá rindo por quê, Bianca? Olá, tô lembrando. Cara, já teve muita treta de tudo, assim, porque o que eu gosto muito do grupo é porque eu consigo tirar do grupo, mostrar coisas de Lost, de alguma coisa que acontece no grupo, alguma discussão. Você vai resolver alguma coisa. A gente já fez amigo secreto no grupo. A gente já fez um Loscar, que era fazer o Oscar de lá, entendeu? A gente já fez muita coisa. Foi um grupo que realmente uniu muita gente. A gente diz que é nossa família. Eu até falei para o Ed, já até mostrei ao Ed isso. Eu não sei se ele já chegou a comentar com você. Mas eu tenho várias ramificações desse grupo. O grupo principal se chama Lost Forever. Esse é o grupo principal que tem 8 anos. Desse grupo, eu criei alguns subgrupos. Quando eu falei em nome do grupo, tá? Então não foi só a ideia minha, teve ideia de outras pessoas também. Mas a gente criou um grupo que é a Estação Cisne, que hoje o Ed faz parte dela também. Bianca também já faz parte há um tempo. E a gente salva o mundo. A gente faz a digitação dos códigos a cada 108 minutos, como o Desmond faz, e a gente criou isso. E isso eu trago esse lado filosófico da gente conseguir trazer o nosso sentimento e deixar com que não se perca, entendeu? Essa chama de Lost, que ela não se perca em nossos corações. A gente está fazendo um exercício diário. Aí eu fico brincando, dizendo que é uma coisa que realmente é para a gente lembrar muito da série. A gente tem mais de 20 mil interações, 20 mil digitadas lá de Salvada do Mundo, e aí até brinquei com o Ed, dizendo que, Ed, você agora está contratado para você nos ajudar a evitar quedas de aviões, a evitar salvar muito. Então, assim, um tijolinho que você está plantando no céu, se é que você acredita nisso, que você vai para lá, então você está colocando seu tijolinho lá porque a gente está salvando vida, entendeu?
A Inclusive, gente fez. eles têm, Simeone, uma dívida de gratidão com a gente. Enquanto eles estão viajando aí de avião para baixo para cima, a gente está lá digitando o negócio, eles nem sabem. Exatamente. Pois é, seu avião só cai por conta do nosso grupo, tenha certeza disso. E aí a gente também criou, a gente tem uma estação, que eu falei pro Ed também, a gente tem uma estação chamada Estação O Cajado. O Cajado, na série, era uma estação médica. Então, qual era a ideia dessa estação? A gente vive com pessoas, a gente aprendeu que Lost não é sobre mistérios, existe filosofia, mas são sobre pessoas. É sobre o cuidado de pessoas, é sobre o caminhar de pessoas. Então, a gente via muita gente meio que perdida, quando eu digo perdida, é perdida sentimentalmente, de quadro depressivo, uma coisa do tipo, e a gente criou essa estação como a estação médica da própria ilha, entendeu? Então, a gente trazia as pessoas que estavam lá, a gente sempre dizia, olha, se você tiver algum problema de alguma coisa, tiver, sei lá, querendo só desabafar, fala com um de nossos ADMs, que a gente coloca você no grupo e você desabafa com a gente. A gente tinha psicólogo dentro do grupo, a gente tinha pessoas que eram da área de saúde para poder ajudar a essas pessoas que precisavam de alguma ajuda. E eu estou falando isso tudo porque eu acho que é lição. Lost é lição. E se a gente for falar com relação à filosofia que eu gosto de tirar muito de Lost é justamente isso. É o saber, que é a filosofia, estudo do saber, da gente conseguir saber lidar com pessoas, que a gente mude o dia de alguém, mude a semana de alguém, que a gente consiga salvar uma vida meio que indiretamente. Então, acho que a grande questão é essa, ao meu ver, essa questão de tipo ciência, filosofia, ciência e fé da série. A parte da ciência é uma parte realmente super legal, ok, mas vocês podem ver que realmente eu puxo muito desse lado da fé, esse lado da gente conseguir transformar um ser, conseguir transformar qualquer coisa por um mínimo de besteira que tenha. Eu teve uma pessoa que já passou na ilha que ela dizia para mim, eu chamo o grupo da ilha, tá? Então ele passou na ilha, é passar lá no grupo. A pessoa disse, Simeone, no dia que você me colocou na Cisne, você salvou a minha vida. Porque eu estava sem propósito, sem nada, e o mínimo que fosse de a gente a cada 108 minutos eu digitar aquele código ali, mesmo que seja de uma forma de brincadeira, aquilo fez um sentido na minha vida, eu me senti importante, entendeu? Então, assim, a grande lição que eu tiro dessa questão filosófica de todo Lost é essa, da gente conseguir entender que a gente não tá só. Desculpe já pegar a palavra, mas é exatamente o que eu tirei, que eu gosto muito de produções desse tipo, é quando você coloca várias pessoas juntas naquele ambiente que elas não têm como sair dali e você começa a ver as reações, é quase antropológico, né? Um estudo de como as pessoas reagem àquela situação e você aprende com elas e se identifica com elas e dali você aprende muita coisa e se surpreende com muita coisa que pode acontecer, e eu acho que é isso que eu tiro muito de Lost e de produções desse tipo, que é justamente sobre as pessoas, a convivência e as situações que podem surgir, e você se identifica e pensa o que você vai fazer naquelas situações, entendeu? Eu sei que não é muito filosófico, mas é assim que eu me sinto assistindo Lost. Bom, exatamente. A minha visão é a mesma dos dois também. E eu amo muito uma frase que fala na série, que é Everything happens for a reason. Que é tudo acontece por uma razão. E eu gosto muito desse lado, de que tudo que acontece na sua vida tem um motivo. Até mesmo todas as pessoas que você conhece, você tinha que conhecer por alguma razão. Eu acho que essa é a minha questão favorita da série. E, tipo, é muito legal ver isso na sua vida acontecendo. Tipo, pegando a minha, por exemplo, eu morei a minha vida toda até agora em Barretos, né? E eu tinha convivência com as mesmas pessoas, na escola, em casa, na família. E aí, esse ano agora, eu vim morar em Franca para fazer faculdade. E aí, eu conheci todas pessoas totalmente diferentes. Várias pessoas novas entraram na minha vida. E é muito legal você pensar por esse lado, de que todo mundo que está entrando na sua vida agora tinha que entrar na sua vida. Elas vão te ensinar alguma coisa, vai ser por bem, vai ser por mal. Talvez elas vão ficar muitos anos na minha vida, talvez não. Mas a passagem delas na minha vida é muito importante. E é isso que eu gosto muito na série. Eu também vou
pelo lado de Bianca falou aí, é um tema que me chama muita atenção, é um tema que me tira da minha zona de conforto, que é essa questão de predestinação, de destino, né? De livre-arbítrio, que a série aborda muito bem. Eu gosto muito desse tema, em todo filme, série que tem isso aí, acaba me chamando a atenção. E Lost tem muito disso aí, né? Dessa questão de predestinação. Será que as coisas acontecem naturalmente ou existe alguém manipulando para que aquilo aconteça? E a gente vê muito, acho que é na quarta, na quinta temporada, quando Jacob aparece, e você vê que Jacob já conhecia todos os personagens desde pequeno. Ele, de certa forma, já manipulava todos eles para estar ali naquele momento, né? A série tem muito disso aí. A própria questão da viagem no tempo, quando eles retornam e tem a ideia de explodir a escotilha, né, para que o avião não caia, né? E é interessante que Sawyer faz uma citação, eu acho isso muito interessante na série, essas referências que os personagens acabam citando de outras obras, né? E Sawyer chama, nesse episódio, Sawyer chama o Daniel de H.G. Wells, né? E H.G. Wells tem um livro chamado A Máquina do Tempo, em que o cara vai construir uma máquina do tempo para evitar que a noiva fosse assassinada. E ele constrói a máquina e retorna, ele evita que a noiva dele seja assassinada, mas ela acaba morrendo de uma outra forma. Ele volta de novo, evita que ela morra daquela forma, mas ela morre de um outro jeito novamente. E aí ele vai no futuro para tentar entender por que ele não consegue alterar, né, esse passado. E tem uma resposta muito legal, e é uma resposta que se enquadra perfeitamente em Lost, né? E Sawyer cita isso, e eu acho muito interessante aqui. Para eles estarem ali, né, para evitar, para explodir a escotilha, era necessário que o avião tivesse caído. Se o avião não caísse, ele não estaria ali naquele momento para explodir a escotilha. Ou seja, é inevitável. Não dá para mudar. Então, eu meio que isso mexe muito comigo, porque eu sou cristão, e cristão protestante, e a ideologia cristã, né, acredita no livre-arbítrio. Isso é um dilema que me incomoda bastante, né? E eu meio que fico meio cético com relação a isso, a livre-arbítrio. Eu acredito que a gente já nasce predestinado e que de alguma forma a gente vai sendo manipulado. A sensação de livre-arbítrio que a gente tem é aquela sensação, tipo, tem dois caminhos para você seguir, você sempre vai seguir o mesmo caminho. Você pode retornar, fazer o que for, mas você sempre vai acabar seguindo aquele mesmo caminho, porque você está predestinado àquilo ali. E é isso que acontece na ilha também. Você vê que desde pequeno os personagens já são condicionados àquilo, e eu acho que eu estava conversando com um amigo meu outro dia, e a conversa rendeu muito com relação a isso aí, que aquele momento ali, o universo conspira para que todos aqueles personagens que durante toda a sua vida foram manipulados de alguma forma, e a série mostra que todos eles tinham uma certa ligação, pelo menos os personagens principais. Nos flashbacks você vê que de alguma forma eles estavam ligados ali, e aí no momento em que eles se juntam em um espaço só, que é naquele avião, o avião cai na ilha, ou seja, eles estavam predestinados para aquilo, o momento era aquele ali. Então essa questão filosófica mexe muito comigo, não só em Lost muito mais, porque é uma série que eu tenho um apelo emocional muito forte, mas toda obra que tem essa questão filosófica de livre-arbítrio, de predestinação, isso me toca bastante, me chama muita atenção, e é um dilema que eu acho que eu nunca vou ter certeza de que realmente a gente é livre ou a gente é predestinado. Uma hora eu acredito que sim, outra hora eu acredito que não, e isso é muito interessante na série, porque eu acho que as questões que a série levanta são muito mais interessantes do que as próprias respostas, né? Até aquelas que a gente não tem, porque se a gente tivesse certo tipo de resposta em Lost, hoje a gente não estaria discutindo, né? Fica aquela coisa, né, aberta para você falar. Então é isso aí, essa questão filosófica de predestinação e livre-arbítrio, para mim, é o que chama mais atenção na série. Lost. Essa parte de a gente não ter resposta para tudo, e aí vocês tocaram, algum tempo atrás vocês tocaram aí num tema bem interessante, que é a expectativa que a gente tinha
de a gente ter respostas palpáveis aí para alguns dos mistérios que foram propostos pra gente ao longo das temporadas, né? Isso de alguma forma incomodou vocês? Existe algum desses mistérios que vocês de fato gostariam de ver respondidos? Daria uma satisfação bem pessoal para vocês? Porque eu confesso que eu tenho uns 10 mais ou menos assim. Eu até anotei, mas não quero passar a lista para vocês. Não, joga aí, pô, é interessante. Porque eu particularmente, desculpa aí, galera, eu tô falando pra caramba que eu acabo me empolgando. Mas eu particularmente, a série se encerrou, eu não tive questionamentos para dizer, poxa, velho, isso aqui não faz sentido, isso aqui, eu queria saber sobre isso aqui, porque assim, acho que se você... dois pontos essenciais para você assistir Lost. Você entender que é um seriado de mistério, é um seriado de fantasia, né? Tem muita coisa mística, né? Muito misticismo, e que a ilha, ela é um personagem, a ilha ela tem vontade própria. Eu acho que isso torna a compreensão mais fácil, né? Porque, por exemplo, tem gente que questiona um urso polar, o que era que um urso polar estava fazendo ali na ilha tropical, sim. Mas, pelo amor de Deus, tem uma fumaça lá, gente. Tem uma fumaça lá acabando com tudo. Você está questionando a existência de um urso polar. De menos. Pois é, o ursinho, gente fina lá, é o menor dos problemas, né, galera? Se você encara, você já encara a questão da ilha ser um personagem, dela ter vontade própria, né? Dela dominar ali, de uma certa forma, as pessoas que estão ali. Encarar que a série é uma série de fantasia, é uma série de misticismo, né? É uma série mística. Eu acho que todas essas questões acabam ficando de uma forma mais fácil de compreender. É como se você, por exemplo, querer uma explicação por que Superman voa, entendeu? Então acho que essas questões aí, muitas delas eu acho que são irrelevantes de você discutir. Eu concordo com o Ed. Pra mim, eu assisti a série, mais pensando numa série sobre pessoas do que sobre os mistérios dela, sabe? Então também não teve nada que me incomodou, não. E sobre os ursos polares, eu entendi que eles vieram de um experimento da Dharma e aquelas grades lá que o Sawyer e a Kate foram presos na terceira temporada é onde os ursos ficavam. E depois que a Dharma acabou, os ursos acabaram fugindo, eles sabiam nadar, então eles iam e vinham entre as duas ilhas. Mas, assim, as questões, no geral, não me atrapalharam, não. Sem contar que a ilha também mudava de lugar, né? Exatamente. Ela poderia estar muito próximo de um polo ali, o Polo Sul, Polo Norte, Antártida, onde tem ursos polares, e ele acaba nadando, né? E ficando preso ali. Então, tem várias explicações. Então, muitas delas eu acho que a maioria foram respondidas. As que ficaram, acho que a mais que a galera comenta, que se questiona é a relação dos números. Mas isso aí eu confesso que da metade para o final da série, isso aí já não me intrigava mais, não. Eu era mais como se fosse uma coincidência mesmo do que algo maior por trás daquilo ali. Eu concordo com o que vocês falaram também. Para mim também não ficou nenhum mistério que ficou mal resolvido, assim, sabe? Tem algumas questões que poderiam ser respondidas, ok, mas que nada que faça mudar o sentido da série, porque como Bianca falou, assim, se você vai assistir com um pensamento tipo, não, a série sobre pessoas, os mistérios eles ficam em segundo plano. Você assiste pensando realmente na parte científica, eu quero saber e entender e que todos os mistérios sejam resolvidos, você realmente vai ficar decepcionado. Porque nem tudo realmente que se é posto é explicado. Isso é fato. Mas assim, também não acho que isso cause talvez um desconforto de você realmente não gostar da série por conta disso. Com relação aos números, eu acho que é uma das grandes questões que é posto como mistério, que aí fica, entre aspas, mal resolvido, que o pessoal mais pega no pé. Porque a ideia inicial dos números, os principais números, se você vai colocar, por exemplo, a gente começou a assistir agora, tá toda essa parte muito ficção científica, uma parada de mistério e tal, você vai procurar sobre os números na época, e até teorias que surgiram, era a equação de Valenzetti. A equação de Valenzetti diz que aquela numeração é a equação que dá com relação ao final do mundo.
O fim do mundo tem alguma coisa a ver com aquela equação. Então, muita gente se pegou nisso. Essa equação é o final do mundo, então quer dizer que realmente eles podem estar todos mortos, ou pode acontecer de da ilha ser realmente o purgatório, alguma coisa do tipo, porque assim é o fim do mundo, esses números aparecem em todo canto, e essa é a explicação. Só que mais à frente, a gente vê esses números de outra forma. Sexta temporada mesmo vai na caverna do Jacob, depois tem aquele episódio, o episódio 5 da sexta temporada, que é aquele O Farol. Eles vão para aquele farol que tá lá, Jacob tem aquele farol que ele mostra, tem vários números, e ele vai girando aquele espelho lá que mostra como se fosse a casa de cada um e tal, e aí Jack City fica com raiva, quebra aquele espelho lá todo, enfim. Mostra que teoricamente foi premeditado essa ida esses candidatos, que é o que Jacob chama eles, né, dos candidatos a substituto dele, era pré-determinado. Mas você pensa, tá, por que não foi na sequência lógica então? Por que não era número 1, 2, 3, 4, 5, era o Kate, o Hurley, por quê? Ninguém sabe, entendeu? Não existe explicação para isso. Mas o que se sabe é que tudo deu certo quando aquele conjunto de pessoas, que aqueles números lá do começo, que era a equação de Valenzetti, e depois virou apenas número, foi nessa sequência que realmente essas pessoas que estavam nessa sequência, nesses números aí, foi por conta delas estarem reunidas que deu tudo certo para que o mal fosse vencido lá. Então, vocês podem ver, e existem algumas regras também do Jacob. Eu não lembro de todas, mas, por exemplo, você pode ver que um dos números não é a Kate, por exemplo, uma das personagens principais, ela não tá lá naqueles números, entendeu? Teoricamente, que é porque ela virou mãe, mas ela virou mãe do... Ele fala, né? Ele fala isso, exato. Ela não é uma candidata mais por conta disso. Mas só que ela faz parte daquilo ter dado certo. Eu vejo muito assim. Então, assim, são mistérios que, tipo, beleza. A gente queria saber, eu queria ter essa explicação por números, tá, ok. Mas não tem, então, beleza, entendeu? Não vejo também tanto problema com relação a isso, não. Pro público em geral, até onde vocês acham que essa falta de resposta para essas supostas questões, porque tudo está muito atrelado primeiro, a sua calibração de expectativa, e o segundo, o entendimento de que tipo de produção que você está assistindo, e acima de tudo, qual que é o seu nível de suspensão de descrença para que você assimile corretamente a mensagem daquela produção. Eu acho que é muito disso. Mas até que ponto você acha que a falta de respostas pode ter impactado para, vamos dizer assim, uma certa resistência do público em geral para Lost? Lost, ela foi desenvolvida para um tempo que o público de série, a gente está falando de um público mais específico, o público de série que não estava acostumado com tudo aquilo ali, né? Estava acostumado com aquela série que tudo se desenvolvia. Acho que a série que mais se aproximava nessa questão de levantar teorias e tal, teve a do David Lynch, né? Twin Peaks. Eu não sei se teve o mesmo apelo que Lost. Ah, não, né? Acho que passou longe, né? X também, acho que veio antes, mas eram as séries que mais se aproximavam disso, de ter alguma coisa mais diferenciada, né? Até ficção científica é uma coisa que não é bem recebida pelo público de série da época. Então Lost é uma coisa completamente diferente de tudo que o público estava acostumado a assistir. E o público estava acostumado as questões serem levantadas e nos episódios seguintes as questões serem resolvidas. Eu acredito que se Lost tivesse sido lançado hoje em dia, o público hoje que está... E aí isso aí é graças a Lost de ter mudado essa visão, né, esse perfil de público de série, mudou bastante, mudou completamente. Se Lost tivesse sido lançado hoje, eu acredito que essas questões não incomodariam muitas pessoas, mas o público da época, pro público da época incomodou, porque era um público que estava ali acostumado com aquilo, né? Com ter as respostas nos episódios seguintes, por uma temporada acabar resolvida com algum pequeno gancho para uma segunda, ou algum gancho interessante para a segunda. E Lost meio que não é. Por exemplo, a primeira temporada acaba e nada se resolve. Tudo que a gente esperava que fosse se resolver, não se resolveu, e inclusive mais questões foram levantadas, e na segunda temporada mais questões foram levantadas e o público começou a se incomodar com isso. Então acho que essa questão de se incomodar por falta de respostas está muito atribuída à época que a série foi desenvolvida. Então, falando mais uma vez, uma época que o público não estava acostumado. Isso aí é um pensamento que eu tenho, né? Então eu acho que se
se fosse nos dias de hoje, acho que a galera passaria de boa, porque hoje em dia tem muitas séries que talvez sejam até mais complexas na trama, né? Eu posso citar até o Dark, né? Que envolve ficção científica e é uma série extremamente complicada. Eu acredito que se fosse naquela época também o público não ia gostar, não ia ter o sucesso que teve. Então acho que está muito atrelado a isso aí. Mas é como o Simeone começou falando, né? Lost é você viver, você sentir. As pessoas que realmente se conectaram de primeira com Lost, eu acho que eu não me incomodei com absolutamente nada, eu me conectei de primeira. Entendi e tava já esperando que a série tomasse um desfecho mais voltado para algo espiritual, porque tinha muita coisa acontecendo ali, né? Pessoas que estavam mortas voltando, né? A questão da própria fumaça. Então, esse negócio aqui vai para um lado diferente, né? E interessante é que essa questão de fé e de ciência, acaba que a fé no final acaba se estabelecendo, né? Porque Jack, que era o homem da ciência, que era cético o tempo todo, ele acaba se transformando num homem de fé, porque ninguém teve mais fé, né, no final da série do que o próprio Jack, né? E até o desfecho final daquele limbo dele se encontrando ali num pós-morte, né? Tudo incluso nessa questão espiritual. Então, essas questões levantadas aí, eu acho que está muito atribuída a isso aí, essa falta de conectividade, né? Eu acho que muitas pessoas se conectaram, entenderam, e outras não. Eu acho que isso é normal até. Ed, eu vou discordar num ponto aí. Eu acho que sobre a série ser lançada hoje, o pessoal ia reclamar do mesmo jeito. Porque... Eu acho, porque qualquer filme de zumbi, você tem que saber da onde veio o zumbi, por que ele foi criado. Eu não me importo. Eu quero saber o que aquele núcleo de pessoas vai fazer contra aqueles apocalipse zumbi, entendeu? Mas não, se você fizer um filme, acabar o filme e você não explicar o que aconteceu, o diretor vai ter que ir lá na imprensa explicar. Tem isso também agora, né? Os diretores, qualquer entrevista tem que ficar lá explicando o que foi aquilo, o que não foi, fora os vídeos de final explicado, né? O pessoal faz, o André adora. Porque não é possível. O vídeo de final explicado daquele romance Continência ou Amor. Eu falei, o quê? Pois é. O cara quer fazer um vídeo de final explicado de Lost, porque o cara tem uma teoria, o cara tem um entendimento. Não me importa se a teoria do cara é errada ou não é, se o entendimento do cara é certo ou não. Legal, o cara faz, a gente escuta, debate, troca ideia, troca opinião, concorda, discorda, porque é assim que a gente cresce. Não, mas eu acredito que hoje o pessoal ainda ia ficar... Muita gente melhorou em relação a isso, com certeza, mas eu acho que a maioria ainda ia querer saber detalhe por detalhe o que era aquilo, o que era o mistério tal, o que era o mistério tal, não sei. Vocês que estão no grupo aí, que conhecem pessoas mais jovens, que têm outro entendimento, talvez vocês tenham outra opinião, mas eu ainda, pelo que eu vejo hoje em dia, eu acredito que o pessoal ainda ia ficar em cima lá do showrunner, querendo saber o que é, o que não é de mistério. Cara, eu vou até um pouco mais além. Eu acho que hoje a gente tem muito dessa cultura do extremamente didático, entendeu? E tem uma cultura muito chata que você tem que atender a expectativa das pessoas. Não é mais a pessoa que tem que se adequar à mensagem que aquela obra tá passando e entender se tá dentro do gosto dela ou não. Você tem que fazer o que ela quer, aquela determinada obra tem que entregar o que a expectativa dela deseja, senão não presta. Eu acho que, de repente, eu concordo com o Ed, que hoje a gente tem a gente passou por uma gama de produções que entrega para certa parte do público um certo amadurecimento que faria com que Lost fosse melhor compreendido e melhor aceito, entendeu? Mas na contramão disso daí, tem muito troll, velho. Tem muito troll. Mano, os caras reclamam de, sei lá, de CGI da Mulher Hulk, entendeu? Sem nem ter assistido a série. Tudo bem, depois você assiste a série é uma bosta, tá joia. Mas, porra, assiste o bagulho primeiro, velho. Uhum. Entendeu? Não taca pedra antes. Então hoje eu acho que a gente teria sim, viu, Ed, um contraponto dessa galera aí que ia prejudicar assim a imagem da série por falta de conhecimento, por falta de entendimento e etc. Bom, eu também acho que hoje seria complicado sim, porque eu vejo, principalmente no Twitter, eu acho, o pessoal é mais chato,
E tá todo mundo o tempo inteiro criticando tudo, querendo entender 100% de tudo. E que nem vocês mesmos comentaram, é que hoje em dia não é mais nem a pessoa que tá assistindo que tem que se adequar ao estilo do programa. É eles que têm que se adequar ao nosso. Então, eu concordo, assim, eu acho que o público ia continuar no pé. Porque o pessoal quer muito tudo mastigado, né? Quer tudo explicado tintim por tintim. Se explicar demais, reclamam também. É verdade. Eu acho, eu ainda acho que teria menos controvérsias com relação a essa coisa, porque muitas outras séries vieram depois no mesmo estilo, né, de mistério, de questões a serem respondidas. E o público mudou bastante, né? Você pode até falar, né, que você veio você conheceu o Lost um bom tempo depois, e eu acredito que sua compreensão com relação a tudo, né, que inclusive a todos os avanços, né, que a humanidade passou, porque naquela época a internet estava surgindo, muitas pessoas não tinham acesso, eu mesmo não tinha acesso à internet. Então toda a minha compreensão de Lost, aí eu vou falar do André, tudo que eu via, que eu sentia, era coisa genuína mesmo, era natural. Eu não ia lá no YouTube ver um vídeo de final de episódio explicado, né? E eu acho que isso aí também tira muito da magia da coisa, né? De você sentir. Aí você assiste uma coisa, aí você tem de ir ver a opinião de algum youtuber, e isso é muito comum hoje em dia. Se o cara gosta, explica você ali, você gosta. Se o cara não gosta, você acaba não gostando também. Acaba que você não tem uma opinião própria. Então, acho que o público que assiste hoje, o perfil é bem diferente do que as pessoas que assistiam. Acho que era tudo muito genuíno, né? Tanto de você gostar ou de não gostar, isso é até legal. E André falou no início sobre isso aí, de você entender e não entender. Mas eu acho que essa questão da naturalidade, de você pegar aquilo ali do jeito que você está vendo e do jeito que você está sentindo, natural, sem ninguém para interferir. Claro que tem coisa que a gente vai buscar, por exemplo, tinham livros ali, toda a série, até perguntei a vocês lá no grupo outro dia se tinham uma lista de todos os livros que aparecem em Lost, porque é muito livro com muita referência, e isso aí também estimulou muito as pessoas na época a estar buscando esses livros, a estarem lendo, achando que o mistério ia estar resolvido, né, em alguma história, alguma subtrama dentro daquele livro. Então acho que essa percepção natural da coisa, eu acho que hoje em dia mudou, né, no perfil de quem consome ou séries ou filme, e isso é visível, porque você pega um vídeo de final explicado, um youtuber que tem essas teorias, o cara tem milhões de seguidores e milhões de visualizações, ou seja, todo mundo tá querendo ver a opinião do cara ali e acaba que interfere, né? Então acho que por isso, na minha opinião, essas questões hoje em dia, e são pessoas, claro, algumas, né? São pessoas instruídas, que têm até um nível de conhecimento legal para estar passando alguma coisa. Mas eu acho que acaba mudando o perfil de quem consome alguma coisa. É bem diferente você assistir um episódio por semana e você conversar com o pessoal da escola que tem o mesmo nível seu e levantar essas questões, o que era aquilo, o que não era, e você chegar hoje e assistir lá no YouTube e ver um final explicado e tá, beleza. Então, acho que é por isso que eu continuo com essa afirmação, que se Lost fosse feita hoje, as pessoas não teriam questionado tanto pelo desenvolvimento intelectual, cultural, quanto pelos esses recursos que tem hoje em dia. E é fácil, você assistir um filme, não entendeu, vai lá, você não procura assistir novamente para ter uma visão diferente, para pegar as pistas. Isso aí é interessante, já é um ponto que a gente pode debater, é que Lost fez muito isso aí, né? Dos fãs se acabarem para pegar episódio, assistir de novo e tal. A segunda vez que eu assisti Lost da 4ª temporada em diante, eu já assisti em DVD. Eu fui na locadora e aluguei todos os DVDs e assistia e pausava
E se tivesse uma estante com livro, eu dava um zoom para ver o que é que tinha naquela estante ali. Começava a caçar as coisas. Eu acho que isso aí é interessante. E você reclamando que eu faço análise frame a frame de trailer do filme dos Vingadores, né? Você também não vale nada, viu, Ed? Então a série levantou. Lost foi eficaz nisso aí, de fazer a galera se movimentar. E hoje não. Assistir uma série novamente, assistir um filme novamente. Pô, assistir filme de novo. Aqui em casa sempre rola isso, né? Tá assistindo de novo esse filme? Não, eu quero assistir pra ver isso aqui. Eu quero ter uma experiência própria, eu quero criar um vínculo com aquele produto ali. Não chegar e pegar algo mastigado dos outros e tomar aquilo como um sentimento seu, uma visão sua. Então eu acho que por isso a galera hoje em dia não reclamaria tanto, por ter essa coisa meio mastigada e preguiçosa que se tornou hoje o público, né? Uhum. Desculpem aí, foi meio um desabafo. Lost. Lost criou um universo. Você pode ver que muitas coisas foram criadas a partir de Lost. A gente tem livros feitos, acho que o Ed falou já sobre isso. A gente teve, na época, o Lost Experience, que foi... Eu não peguei isso, porque na época não tinha internet nem nada, mas existia o Lost Experience, que era meio que uma extensão da série. O pessoal primeiro assistia a série, e depois tinha um easter eggs que você conseguiria lá e entrar no jogo pra ver. Depois criaram um jogo de Xbox também chamado Via Domus, que também tinha alguns easter eggs lá também que complementavam a história. E todo o universo que foi criado, eu acho que hoje em dia, não sei se daria muito certo realmente não, por conta de... A gente tá vivendo uma geração hoje que o pessoal quer consumir vídeo de 15 segundos, vídeo de 10 segundos, então acho que a primeira dificuldade que a gente teria seria fazer com que uma pessoa assistisse uma série de 20 e poucos episódios, de 6 temporadas. São 121 episódios no total. Tem mais um epílogo de 12 minutos, eu acho, 15, não lembro. Mas enfim, é uma série que é muito grande, tem muito conteúdo para ser assistido, e eu não sei se as pessoas hoje em dia têm a paciência para assistir e para consumir isso. Eu digo isso até... Eu digo isso até, desculpa, porque há uns dias atrás eu estava falando com o pessoal no grupo com relação a justamente isso, assim, o tempo de episódio, perguntando assim, se aparecesse uma série nova hoje, que tivesse 20 e poucos episódios e 6 temporadas, vocês assistiriam? Eu tive, 80% das pessoas dizendo que não assistiriam. Entendeu? Então eu acho que a primeira dificuldade nossa seria fazer isso, porque uma pessoa, um jovem hoje em dia, que Bianca é uma jovem adulta, já é velha. Realmente. Bianca, não... Desculpa, Bianca. Que é isso? Desculpa, Bianca, mas uma você não é coitada dessa menina geração. de idosa. Eu então... Você não é dessa geração. Gratuito aí também. Não, mas isso é um elogio. Isso é um elogio porque tipo, tem muitas pessoas que têm 18, 19 anos hoje e só consomem isso, entendeu? Eu digo que ela é uma jovem adulta por causa disso. Porque assim, Bianca é uma pessoa que ela gosta dessas séries que são antigas. Once Upon a Time eu comecei a assistir por conta dela. Então, as pessoas hoje em dia não têm mais a paciência, talvez, de ter essa questão de procurar, de realmente ter uma coisa muito grande para você se alimentar daquele universo todo. Querem uma coisa que seja assim, começo do episódio é isso, no final eu quero a resposta. Além de tudo isso que você falou, produções do estilo de Lost, por exemplo, elas demandam ao indivíduo uma certa bagagem cultural, um certo nível de conhecimento, e que se você não tem, a série vai te instigar a procurar. Então, é um despertar de curiosidade, um desejo da busca de saber, que eu vejo muito pouco hoje em dia. Galera quer o negócio tudo mastigado, entendeu? Eu não assisto... eu não vou assistir um filme legendado, porque eu não quero ler. Você não quer fazer associação da língua inglesa com as palavras lá e aprender um pouco? Não quero. Se eu quiser saber de alguma coisa, eu ponho lá no Google Translate lá e vai embora. Puta merda, velho. Você entendeu? Então, assim, esse tipo de produção, eu acho que vai muito de encontro com o que você está falando e que com o Ed já falou, que assiste muita coisa, revê muita coisa. Eu também revejo muita coisa. Para mim, por exemplo, o Poderoso Chefão é melhor hoje do que quando eu vi lá em 1992 com meu pai. Né? Os Intocáveis hoje, para mim, é melhor do que quando eu vi com a minha irmã lá em 1996.
Né? Cinderela Baiana. Não, Cinderela Baiana continua ruim, né? Esse aí não tem como defender, né, gente? Esse aí não tem como defender. Mas, então eu acho que vai muito de encontro, Simeone, com isso, com o que você tá falando, sabe? O quanto que Lost te provoca a buscar conhecimento. Não, a quantidade de produção que tem hoje em dia também não seria um agravante? Tem gente que não vai saber distinguir o que realmente seria interessante para você, porque você gosta daquilo que você começa a assistir e vê que não vale a pena. Acho que a quantidade também está atrapalhando, né? Sim, é justamente isso que eu ia falar hoje. Antigamente, a gente tinha um leque muito menor do que o que a gente tem hoje. Hoje você liga um Google Chrome, um Fire Stick da vida, e em 2 botões você tem acesso a milhões de filmes. Você clica no outro botão, tu tá em outra plataforma, é mais de milhões de filmes, entendeu? Uhum. Com relação a isso, é como eu sempre falo, né? Acaba que você perde essa identificação. Eu concordo com você. Eu acho que hoje em dia, o público de hoje em dia jamais assistiria uma série de 6 temporadas com 20 episódios cada temporada, e esse episódio tudo grande, né? E justamente também por esse imediatismo, né? De consumir, de querer mais e tal. Lost, e também as pessoas também evitam assistir hoje, mesmo ela estando ali no hall das maiores séries de todos os tempos, considerada um marco para a televisão, bateu vários recordes, tanto de audiência como premiação. Acho que só Game of Thrones que veio desbancar mesmo Lost, assim, audiência, em premiação e tal. Mas mesmo com todo esse prestígio que a série tem hoje em dia, o público vê e acaba se assustando. Puta, velho, 6 temporadas de 20 e tantos episódios não dá. Então, realmente, isso aí é complicado nos dias de hoje, né? E acaba perdendo de consumir uma coisa tão boa, tão construtiva, que vai trazer muitos benefícios para você, tanto na parte do entretenimento, como em questões filosóficas, como a gente já falou aqui, psicológicas, de entender, né, a essência do ser humano. E como a Bianca falou, é uma série de personagens, e de vários personagens. É impossível você não se identificar com um daqueles. Cada um tem um jeito, cada um passou por um trauma, cada um tem um dilema diferente. Então é uma série pensada para realmente mexer com você, para fazer você se identificar com algum dos personagens, né? E Lost é isso. Cada um, a gente falou aqui dos personagens favoritos da gente, né? E cada um tinha um diferente, porque justamente por isso, né? Da questão da identificação. Então é uma série que vai muito além do entretenimento, né? De você sentar ali, assistir um episódio e ir embora. Não, Lost é uma série que mexe com a gente. Depois que acabava os episódios, você continuava dentro do universo da série, mesmo depois de tanto tempo depois. Olha a gente falando ainda de Lost, falando e vivendo Lost ainda, entendeu? Então é uma série que nunca é inesgotável, né? A fonte de conhecimento que você tem no material dele. E um detalhe, Ed, tá aí o Simeone e a Bianca, que são conhecedores a fundo aí da obra, junto com você e com a Lu aí, bem mais do que eu, não vamos deixar mentir sozinho. E a gente tá aqui e não tá falando tudo que a gente tem que falar, que se for pra falar tudo que a gente tem que falar de Lost, a gente vai fazer uns 3 podcasts, 3 horas cada um. É verdade. Você entendeu? Então eu acho que assim, o cidadão hoje que ele quer assistir alguma coisa, de repente, né, tem vez, cara, que você quer sentar na frente da televisão e putz, você não quer pensar. Você vai assistir um desses filmes brega da Netflix e tá tudo certo. Você quer dar risada, se entreter, sei lá, você entendeu? Agora, quando você quer buscar alguma coisa, pô, eu não vou assistir uma série que tem 20 episódios, cada episódio de 1 hora. Aí passa um dia, o Lazarento tá assistindo Flash lá, velho, que é chato pra cacete. Lost. Hoje em dia, a gente tem acesso a tudo. Quando eu digo a gente, falo de todo mundo. Então todo mundo tem um acesso realmente a tudo. Isso acaba fazendo com que a gente... Quanto tempo você às vezes gasta procurando um filme pra assistir? Putz, do que de fato mais tempo do que o próprio filme, sim. Exatamente, entendeu? Então, tipo, antigamente a gente só conseguia assistir Lost porque eu baixava, era Emule, Ares, pegava esses aí que quem é velho entende, sabe o que eu tô falando. Você passava tempão pra baixar isso. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho aqui no meu quarto, eu tenho um controle, que no controle tem o botão da Disney Plus, Amazon Prime, tem o Prime Video, tem o Netflix, então hoje em dia a gente tem um leque muito maior.
E isso daí eu acho que é um empecilho também do que as pessoas... Se hoje eu tenho uma série que ela me conclui em 10 episódios por temporada, ela me dá 5 temporadas de 10 episódios, para que eu vou assistir, que daria 50 episódios, para que eu vou assistir uma série com o triplo do tamanho, com do dobro do tamanho, entendeu? Então hoje em dia é uma sociedade mais preguiçosa. Eu tinha falado também com relação os vídeos curtos hoje, né? Tipo o TikTok, o Short do YouTube. Hoje em dia, a pressa de consumir conteúdo, ela é muito, muito grande, entendeu? Então é muito difícil. Hoje mesmo eu paro para assistir um vídeo que tenha 30 minutos sobre algum assunto que eu quero, entendeu? Mas mesmo hoje em dia você vê uma pessoa que quer assistir um determinado assunto, não tem paciência. Eu quero assistir aquele assunto, mas não tenho paciência de esperar meia hora para assistir um assunto desse, entendeu? Então, realmente, eu acho que seria um obstáculo que a gente tem também com relação a Lost hoje, no dia de hoje, para a pessoa assistir, é justamente isso. Lost. O André falou com alguma coisa de, tipo, às vezes você só quer assistir alguma coisa, você quer pegar uma coisa, um besterol para assistir. Eu, por exemplo, tô numa vibe de assistir coisa que eu já assisti. Por exemplo, assisti Dexter mês passado, todo Dexter. Tô assistindo The Mentalist agora, porque são coisas que eu sei que são boas, eu tenho pouco tempo para assistir coisas hoje em dia, então eu prefiro assistir uma coisa que eu já assisti, que eu sei que é boa e faz 10 anos que eu assisti, do que eu testar uma coisa nova que quando for no final do ano vai ser cancelada por falta de audiência. Isso aí é fogo. Então, hoje em dia, Bianca sabe muito bem disso, porque Bianca sabe que eu sempre falo, eu só assisto o que você disser pra mim. Olha, a série terminou, ok, eu assisto. Ela tá na primeira temporada, é muito boa, excelente, mas tá na primeira temporada, eu não assisto ainda, eu espero ela terminar. Então, eu acho que vai muito do estilo da pessoa ser. E hoje em dia, as pessoas mais novas, ela não tem mais essa paciência, não querem assistir uma coisa que seja interessante. Ela quer o que seja rápido e o que esteja bombando naquele momento. Ela pode nem gostar daquilo, mas só porque tá bombando, ela vai no hype, entendeu? Só pra não ficar excluída fora de um grupo aí que todo mundo fala que é bom, às vezes tá assistindo. Às vezes nem curte, não entende, mas tá ali, entendeu? Exatamente. Verdade. Nossa, eu tô com medo de cancelarem a série do Senhor dos Anéis, porque tá tudo tão bom, tudo tão bonito, tudo tão lindo. Eu choro a cada episódio. 1 hora de episódio, 1 hora eu chorando. aquela pilha de lenço de papel do meu lado, assim, comigo assistindo, sabe? E eu tô com medo deles cancelar, que vocês nem imaginam. Cara, é muito Eu bom. queria assistir. Mas eu acho que ela foi renovada já, não foi? Só pra 2 temporadas. O planejamento dos showrunners é pra 5. entendi. Nossa, tá O tudo Ed muito se bom. identificou, né, Ed? Com esse negócio de cancelar a temporada. Hoje, por mim, cancela aí, eu não tô nem aí. Ô, louco. Eu nem assiste por causa disso. Claro, investimento Breaking Bad. arriscado. sempre Breaking falo. Bad, por exemplo, eu só assisti depois que acabou. Eu via todo mundo falando e tudo mais. Depois que acabou, eu falei. Aí eu peguei a Dona Patroa. Senta aqui, toma uma pipoquinha que agora vamos assistir. Entendeu? Assisti depois que acabou. O Better Call Saul eu vou fazer a mesma coisa. Acabou? Acabou. Então tá bom. Eu sento e vou assistir. Né? Mas que Ainda bem que Lost foi numa época diferente, porque, meu Deus, se cancela Lost antes do final, acho que eu morria, velho. É verdade. Nem pensar numa coisa dessa, né? Mas aí nada acontece por acaso. A gente não tinha conhecido essa galera maravilhosa aí se não tivesse cancelado o Lost, tá vendo? Nada acontece por acaso. Verdade. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. A gente tá falando dos pontos positivos, né? De personagens que a gente gosta. Deixa eu perguntar pra vocês, e eu já vou responder no meu. O personagem que vocês mais odeiam, se é que vocês odeiam algum arco que vocês não gostam. Eu detesto o Michael com todas as minhas forças, me perdoe quem gosta, mas eu detesto o Michael e não gosto do arco de Kate com relação à indecisão de Sawyer e Jack. Nossa, eu acho aquilo... Ela acaba magoando os dois o tempo todo, aquilo me incomoda de um jeito... É uma coisa que me incomoda, que eu não gosto em Lost. É esse relacionamento, digamos assim, esse triângulo amoroso de Kate, Sawyer e Jack. Isso aí não curto. E o personagem Michael, me perdoe quem gosta, mas detesto o Michael com todas as minhas forças. Aí eu já deixo a pergunta pra você. Vou na vibe já, porque esse triângulo amoroso aí da Kate, o Sawyer e o Jack é chato pra cacete, não funciona, eu também não gosto. Acho que poderia ser melhor apresentado e melhor desenvolvido. E vou um pouquinho mais além. Eu acho que de repente se não existisse também não ia fazer tanta falta assim para a trama final, não. E o arco,
personagem que eu detesto. Detestar, assim, eu não detesto ninguém. Eu tenho as minhas ressalvas com o Ben, mas o detestar não detesto ninguém. Eu vou ser rápida. Peraí, deixa eu falar rapidinho. Fala, Dori. A minha memória é de peixe, como eu sempre falo. Desculpa boa, né? Então, mas aquela Shannon é muito chata, cara. Eu não aguento aquela. Tentaram fazer lá o romancezinho dela, os problemas familiares, mas eu não suporto aquela personagem, gente. Quando ela começa a melhorar, ela morre. Pois é. Sacanagem também, né? Eu também não gosto muito do Michael, mas também não tem nenhum personagem que eu odeie, não. Tem alguns que eu gosto mais, gosto menos. Eu não gosto muito do Michael, só que eu entendo as razões dele. Pelo menos eu tento entender. E uma personagem que eu não gosto, que eu acho muito chata também. Tá, tem a Shannon também, mas além dela é a Claire, tadinha. Gente, ela é uma mala, né? Coitada. Mas eu também não gosto do Triângulo Amoroso. E, inclusive, eu tenho muita dó da Juliet na 5ª temporada, quando a Kate volta e ela sente que o Sawyer ainda gosta dela e tal. Tem toda aquela história, vamos terminar, porque se eu nunca te conhecer, eu nunca vou ter que te perder. Aí ela aceita lá na bomba lá. Enfim. É problemático essa relação de Kate, Sawyer e Jack. Ela acaba machucando não só ele, mas as pessoas também ali, né? E você tocou num assunto interessante. Aquele episódio mesmo que Kate retorna, que Juliet vê ali. E é uma atriz muito boa, né? Ela consegue... Nossa, ela é muito... Aliás, todo o elenco de Lost é muito bom. Mas Juliet, ela tem... Ela é maravilhosa, Elizabeth Mitchell. Eu acho que eu sou muito fã. Eu acho que a gente vai ser unânime com relação ao Triângulo Amoroso. Eu acho que ele realmente não tem necessidade. Eu não sei se foi uma forma deles criarem realmente para entregar um romance realmente ao público, para cativar mais gente. Não sei se foi uma jogada deles ou foi simplesmente algo que aconteceu. Mas eu também não tanco muito esse Triângulo Amoroso, não. Acho que totalmente desnecessário. Personagem que eu não gosto. O Michael, eu não gosto dele. Eu também tento entender as razões dele também, mas eu não gosto dele, porque eu acho que daria para ele ter feito a mesma coisa que ele fez de uma forma mais inteligente. Eu acho que se ele reunisse as pessoas que estavam com ele, que estavam querendo ou não, eles estavam convivendo há um tempo já. Beleza que é uma temporada toda, a gente não tá acostumado a passar. Geralmente a gente vê uma temporada de uma série ser, sei lá, 6 meses de um colégio, 1 ano de vida do pessoal. E aí são 44 dias, como eu tinha falado, uma temporada, né? Então é um período de tempo muito curto para se confiar em alguém. Mas por conta das relações que eles tiveram ali, eu acho que o Michael daria para pedir ajuda, para até tentar burlar alguma coisa do pessoal lá, para não entregar a questão do Walt, tá? Então eu acho que ele foi burro. A Claire também é uma personagem que não me entra. Assim, muito, não gosto dela. Eu não sei se eu não sei se a Emily de Raven ela é realmente tão boa que faz com que a personagem dela seja chata pra gente não gostar dela de forma proposital. E eu prefiro acreditar que seja isso. Pode falar isso. Eu acho que a gente falou do elenco, né? Eu acho que de todos os atores, pra mim, ela é a mais fraquinha. Não sei, é a impressão que eu tenho. Não acho. É assim, ela não realmente, mas com relação a de não gostar, eu também não gosto da Ana Lucia. Eu não sei porquê. Mas ela assim, não tem uma explicação mas é uma outra personagem que não... É que também essa aí é outra também, que quando morreu já foi tarde, viu? Cara, ela... É que também tem a questão da afetividade que você já havia desenvolvido com os personagens com o primeiro grupo, né? Quando aparece aquele segundo grupo, é como se fosse um monte de estranhos chegando na sua parada ali, e você já fica... É difícil você gostar, não sei, de algum daqueles ali. É como se você tivesse sossegado ali e começasse a chegar aquelas visitas indesejáveis, né? Todos eles, do grupo de lá, Senhor Echo, pra mim, é o melhor personagem. É um dos meus favoritos também. E eu fiquei putaço porque ele morreu na série, velho. Eu queria ter visto mais dele. Eu acho que isso que tu falou, assim, de você realmente já ter criado certa afeição pelos primeiros personagens, depois vem uma segunda leva, você já vai com outros olhos, assim, pra ele. Mas aí eu ia falar justamente do Mr. Echo, né? E ele realmente é um personagem que é um dos personagens que eu mais gosto. Eu tenho um personagem também que é um pouco controverso de gostar dele. A gente falou do personagem que a gente mais gosta, que é o
que eu falei que era o Locke, né? Tu fala do Desmond, pra mim eu tenho um top 3, que é a Locke em primeiro, o Ben em segundo. É o quê? Isso mesmo, André. Eu sabia que você faria essa reação. Então... E o terceiro é o Desmond. Cara, mas aí assim, eu não sei se é o Ben, pra mim, é a construção do personagem, talvez. Não seja nem ele em si, nem... Eu não falo nem uma questão de atitudes, talvez, porque ele foi muito burro também, deixou a filha dele morrer ajoelhada lá, isso eu nunca vou perdoá-lo. Mas ele, pra mim, é o melhor vilão, se eu posso chamar ele de vilão. O ator é bom, né? Então, o Michael Emerson, pra mim, ele dá vida àquele cara ali, e cara, eu quero saber quem foi que não acreditou que ele era o Henry Gale. O cara do balão. Não teve você que não acreditou que ele era, entendeu? E aí, pra mim, quando já começou a dar... Enfim, o Ben é um dos meus personagens preferidos. De não gostar, eu boto esse trio aí. Michael, Ana Lucia e Claire. E Ben passa a série toda, né, cara? Nessa questão de manipulação. E você nunca tá certo, convicto mesmo do que ele tá falando é verdade ou não. Você sempre tá com o pé atrás. Quando você começa a acreditar no cara, o cara vai lá e passa uma rasteira em você. A questão da filha dele, tem até a frustração dele de nunca ter visto o Jacob, né? Pelo menos até o final ali. E até de ele não ter sido o substituto de Jacob, tá muito nessa questão de autoconfiança, né? Ele estava sempre no domínio da situação, ele se achava sempre, né? Que estava no controle de todas as coisas, e ali na parte da filha dele, ele meio que ele leva um choque, né? Porque talvez tenha sido o único momento que realmente ele não conseguiu manipular a situação para o jeito que ele queria, né? Ele blefa, ele faz um blefe, né? E acaba dando errado. O cara mata a filha dele. Então, eu acho que é um personagem bem complexo, é um personagem cheio de camadas. E esse alter ego, esse ego dele inflado, de ele tá sempre se achando superior e que tá no controle das coisas, foi que acabou prejudicando ele. Porque se a gente for olhar, quem mais merecia ter sido o substituto de Jacob era ele, né? Porque ele fazia tudo pela ilha. Ele estava disposto a fazer tudo. E acaba que no final é Jack, tem até a fumaça, né, digamos assim, que não tem um nome específico para ele. A fumaça diz, parece que a escolha de Jacob foi meio óbvia, né? De escolher Jack para ser o substituto dele e depois ser Hurley. E é até uma coisa interessante da gente ver, né? Talvez tivesse um spin-off, alguma coisa assim, desse período que ficou Ben e Hurley lá, porque eles falam lá no último episódio, você foi um bom número 1, né? E você foi aí ele fala, e você também foi um excelente número 2. Então, eu acho que tem essa construção toda em cima de Ben, né? E você perdeu uma oportunidade por algo. E Hurley era o cara mais inseguro, Hurley era o cara mais ingênuo que tinha, e era, se você for analisar, era a escolha menos óbvia, era Hurley, e é justamente ele, né? Por essa falta de confiança, que a pessoa, às vezes, quando não tem tanta confiança assim, ela tá aberta a ouvir outras pessoas, ela tá aberta a ouvir outras opiniões, ela tá aberta a ajudar, diferente de Ben, né? Que sempre tava ali por cima e tal. Então, eu acho que são arcos bem interessantes aí que dá uma camada a mais, assim, nos personagens, né? E Ben era o cara fora de série também. Lost. A gente não pode fazer um podcast de Lost sem falar do abençoado final. Agora é a hora do chicote estralar. Eu fiquei adulando vocês até agora para chegar nesse momento, viu? E o Ed tá ligado que meus argumentos sempre é forte, né, Ed? Bora lá. Ainda bem que hoje eu tô com o time reforçado aqui. Agora, galera, passando voadora. Da próxima vez, quem vai chamar os convidados sou eu, tá? Só pra deixar... Vou até ajeitar os fones aqui. Eu sei que agora vem chicote. Não, na verdade não. Eu quero que vocês discorram pra mim a interpretação de vocês pra esse final. O que vocês acham certo? O que vocês acharam que poderia ser melhor? Entendeu? Se vocês acham que de fato faz sentido dentro da trama, que eu acho que não faz.
né? Mas discorram a respeito do final aí e a gente vai debatendo a respeito. Eu sou daquela turma que gostou da série, mas eu achei que eles tinham morrido, gente. Desculpa. Duas horas depois que a gente tocou no assunto, agora que ela veio falar, tio. Não, Sério eu falei naquela frase. Aí o Ed já veio e já rebateu. Então, os fãs acham. Muita gente acha. O Ed entendeu. Muita gente acha que eles morreram, mas eles não morreram. Ele estava me explicando. Sutilmente, entendeu? Aí eu fiquei quieta, né? Tá bom. Então, eu já vou dizer que eu gostei muito da série, mas eu entendi que eles tinham morrido no final e pra mim aquilo não fez, assim, não desagradou de forma alguma, valeu da mesma forma, entendeu? Então, por favor, agora vocês me expliquem o que aconteceu, ou a interpretação de vocês, claro. Senhoras e senhores, eu sou todo ouvidos. Vamos lá então. Tá, quando você fala que você acha que estavam todos, você fala assim, eu achava realmente que estavam todos mortos no final. Você fala no final, na 6ª temporada, ou você fala no final, naquela igreja tudo lá? Naquele final mesmo. Pronto, ali sim, eles estão todos mortos. Aquela cena da igreja é um lugar atemporal. Não tem, aquele lugar ali, ele foi criado, ninguém sabe se é uma igreja mesmo, é um local atemporal que foi construído, entre aspas, para que ele se reencontrasse. E aí é onde eu falo com relação ao diálogo entre o Jack e o pai dele. Que ele realmente explica aquilo ali. Se você prestar atenção, enquanto eles conversam, tem um vitral atrás deles. No vitral tem símbolos de todas as religiões. É uma igreja ecumênica, sim. Exato. E aí você vê que realmente não tá. Ele não quer falar, tipo, puxar para algum dogma religioso específico. Então ele realmente quer dizer que aquele lugar ali é um lugar atemporal, um lugar que tá todo mundo na pureza, todo mundo já passou pela sua redenção, todo mundo morreu um dia. Então ali pode ser que ele tenha morrido naquele dia, pode ser que ele tenha morrido há 100 anos atrás, pode ser que ele tenha morrido há 1000 anos. Eu sei que aquele local ali foi um lugar que eles se reencontraram para poder realmente seguir em frente. Que até eu acho que eles falam assim, a gente tá saindo, acho que é a Kate que fala, vocês vão sair, vocês vão deixar. Aí fala, não, a gente não vai fazer, a gente não vai deixar, não vai sair. Eu não lembro qual é a tradução dele, enfim. Mas eles dizem que a gente não é que vai deixar de existir, não vai sair daquele lugar, eles só vão se mover, eles só vão encaminhar, moving on, que eles chamam. Eles só vão realmente transcender, se eu fosse usar uma palavra, talvez seria essa. Tipo, deles conseguirem realmente encontrar a paz deles. E aí eu particularmente, eu vejo esse final na ótica do Jack, que é o que eu tinha até comentado um pouquinho antes. Na ótica do Jack, para o Jack, aquele final ali, ele é representado por na visão dele. As pessoas que fizeram a construção da vida dele, tudo que foi importante para ele, foram aquelas pessoas que estão aqui naquela igreja, que é justamente o diálogo com o pai dele. O pai dele fala para ele que tudo aquilo que realmente que eles viveram foi real, tudo foi real, todo mundo morre uma vez. Aquele lugar foi construído por eles e para que eles pudessem realmente seguir em frente. Então, na visão do Jack, assim, pegando pela ótica do Jack, aquele final ali é o que faltava realmente para que ele consiga seguir em frente e ele consiga realmente acreditar que tudo valeu a pena, talvez. Entendeu? Você vê também na entrada da igreja que o Ben, acho que é o Ben fala com o Locke, o Locke vai entrar na igreja, né, e o Ben fala, o Locke pergunta para ele, você não vai entrar junto com a gente? Ele faz, não, ainda não estou preparado. Então, eu vejo nesse sentido do Ben não acreditar, o espírito dele, ou o que quer que seja, ele não está preparado realmente para seguir em frente como os outros estão. Talvez ele não se perdoou por conta da filha dele, não se perdoou por ter sido egoísta, não se perdoou por ter matado e incentivado a morte do Locke, mas ele não estava pronto para ir. Então aquelas pessoas que estavam ali é porque são pessoas que realmente talvez já cumpriram com o propósito deles na Terra, se a gente pode chamar de Terra, e agora ele está pronto para seguir a vida deles, entendeu? Seguir o que o espírito dele vá para lá, o que sua vida realmente possa viver em paz. Eu pelo menos entendo desse jeito.
E aí eu acho uma ótica super bela pelo que é construído durante a série toda. A série toda fala sobre redenção. Fala sobre todo mundo ter uma segunda chance e você realmente conseguir se sentir sentir que sua redenção foi bem cabida. E aí, por isso que as pessoas que estão lá, que vão mover, acho que as pessoas já estão com esse sentimento totalmente fincado. E o Ben não, por exemplo. Então, enquanto ele não conseguir descarregar todo aquele sentimento que ele tem de arrependimento ou qualquer coisa que seja, ele não vai conseguir seguir em frente. Entendeu? Então, a outra que eu vejo muito... E assim, eu vejo que é muito coerente com o que a série vem entregando, vem carregando durante toda a trajetória dela, entendeu? Eu entendo realmente as pessoas que não gostam, e eu vou querer muito ouvir a opinião do André, os motivos dele, do porquê ele não gostar. Mas assim, eu entendo, porque eu vejo que talvez a pessoa que não goste seja porque não estava esperando, talvez, não sei se eu estou sendo redundante, mas tipo assim, seja uma pessoa, não estava, queria que realmente o final fosse algo mais explicado com exatidão. Queria que tivesse uma certeza, o final foi isso, isso e isso, tá exato. Foi aquela questão. E como é um final interpretativo, tanto é que eu acredito que vocês vão ter uma opinião diferente da minha, é um final interpretativo, talvez não caia bem para quem quisesse alguma coisa mais direta. Não sei se é isso, mas assim, pelas opiniões de pessoas que eu já ouvi, encaixa muito bem isso que eu tô falando. Bacana. Mas por isso que eu quero ouvir a de André também. Mas enfim. Não, sim, claro. Na verdade, assim, eu não tenho um problema de entendimento, assim, com relação à mensagem que o final passa, né? E eu tô bem de acordo com a tua analogia. Eu vejo da mesma forma. O meu problema é que, ao contrário de vocês, eu não acho isso coerente com o que a série propõe. Entendeu? Em momento algum, ela sinaliza, no meu modo de ver, na minha concepção, no meu entendimento, ela não se comunicou comigo sinalizando que esse poderia ser o possível destino dos personagens. Entendeu? Você sabe qual foi a impressão? Hoje esse sentimento abrandou bastante, mas você sabe qual foi a impressão que eu tive quando eu vi esse último episódio? Que eu tava lendo, sabe esses romances meio chumbrega, assim? Que você tá lendo, aí no final o cara tira o assassino do bolso, assim, sabe? É tipo um primo do cara que tava ali matando todo mundo e você não sabia. Que é uma trama covarde que não dá ao espectador a chance de observar as pistas e ter as suas próprias deduções. Entendeu? A sensação que eu tive na ocasião foi essa, né? Lógico que com o passar do tempo esse sentimento abrandou bastante, mas a minha decepção com o final não é nem com relação aos mistérios que não são explicados, nem com a questão do final ambíguo para os personagens, tá? Não tenho problema nenhum com isso. Eu sou um cara que eu gosto muito do interpretativo, sabe? Mas eu gosto do interpretativo, mas eu acho que tem certas coisas que o roteiro precisa te entregar. Se ele não vai te entregar explicado, ele precisa te dar o caminho de maneira sólida, e isso é ao longo da trama, não é lá no final. Ele tem que te dar o caminho para que você tenha a percepção, e quando você olhe lá para trás na sua jornada, aquilo tudo faça sentido com o que você já viu lá atrás. Entendeu? Eu leio muito Tom Clancy, cara. Eu gosto de Tom Clancy pra caramba, né? E Tom Clancy tem uma frase muito legal que ele diz que a vida real não precisa fazer sentido, mas a ficção precisa. Né? Então, a minha decepção é essa, né? Porque eu olho para trás e eu não vejo nada que valide esse final ao longo de 6 temporadas, né? Prejudicou a minha experiência com a série de maneira nenhuma. É só um final que eu me decepcionei, que eu achei que de repente ele poderia ser melhor construído, ele poderia ser dessa forma, mas com uma construção melhor ao longo do tempo, sabe? Que você identificasse, você olhasse para trás na jornada e identificasse pequenos sinais que lá na frente validassem isso aí, entendeu? Mas de maneira alguma me prejudica a experiência com a série, assim, tá lá no meu top 3 de melhores séries que eu já assisti, ao lado de The Wire e Sopranos, entendeu? Tá lá, né? Mas eu tenho esse, se era a minha opinião que você queria, a minha opinião é essa aí, entendeu? O meu problema é esse daí. É super coerente, realmente, assim como eu falei, eu gosto de realmente ouvir, e isso, o que você falou agora de que é um dos seus top 3 de séries, eu não imaginaria isso,
Porque, sei lá, porque eu nunca vi uma pessoa que não gostou do final amar a série. Porque pra mim tá em top 3 é amar a série, entendeu? Então, não tô criticando, obviamente, mas eu super entendo o teu ponto de vista com relação a não gostar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já viu a série mais de uma vez? 2 vezes. 2 vezes, certo. Eu sempre gosto de dizer que a pessoa, para ter não é nem para ter uma opinião, mas assim, para realmente ter uma avaliação 100%, ela precisa ver mais de uma vez. Então, se você já viu 2 vezes a série e você realmente chega no mesmo consenso, ok, não tem o que discutir. Eu acho que a série, ela entrega, talvez não entregue em 100%, mas ela fala assim, é aquela coisa. Eu costumo dizer que da primeira até a terceira temporada, Lost é puramente, talvez, ficção, alguma coisa musculada para ciência, entendeu? Quando vai da terceira, quarta para frente, é onde começa a ter essa questão mais, sei lá, religiosa, se é que eu posso dizer. Alguma coisa mais voltada para ir para esse lado, entendeu? E assim, eu vejo que muita gente larga Lost quando começa isso. Quando começa realmente a não falar diretamente sobre os mistérios, não falar diretamente sobre a ciência, e começar a divagar sobre outras coisas. E não sei se isso, assim, se realmente não, se isso estraga a opinião ou, sei lá, o pensamento de uma pessoa que... Não sei, eu tô com medo de estar enrolando muito, mas assim, eu tô tentando explicar que a minha visão de Lost, que eu consigo ver que esse final é coerente, porque eu sinto que durante toda, mesmo que for alguma migalha que for solta lá, eu consigo ver que no final isso faz sentido, entendeu? Que aí é uma coisa que você não. E aí são formas de ver realmente diferente. Nem eu tô certo, você tá certo, é só forma de ver diferente. Entendeu? E assim, eu acho que ele entrega assim e você acha que não. Então, é isso. Assim, as pessoas que realmente eu vejo que não gostaram do filme, eles têm uma explicação um pouco diferente da tua. É mais sobre essa questão de mistério mesmo, é sobre a questão de realmente, não me entregou o que ele deveria entregar, eu queria que fosse coisa científica e tal. Então, assim, tua indagação sobre o final, tua afirmação sobre o final, não gostar por conta dessas razões que você falou, é nova pra mim. E aí eu acho super legal, porque é um ponto de vista totalmente diferente do que eu já vi até hoje, entendeu? Acho legal. Não, não tenho problema nenhum com mistério, não. Eu tenho problema com coisa muito didática. Por isso que eu pego no pé dos filmes do Nolan lá, porque ele falta pegar um raio de um caderno igual esse daqui, ó, que eu escrevi a pauta aqui pra vocês hoje, né? E entregar o final pra você escrito assim, ó, você entra na sessão de cinema, você ganha uma pipoca e um caderninho do Nolan explicando o filme dele. Ou o diretor lazarento, viu? Eu tenho esse problema, assim, com os filmes do Nolan. Mas eu não tenho problema, assim, isso. Eu, na verdade, eu não gosto de explicação demais, sabe? Saiu o filme... Ó, todo podcast Star Wars aparece, não tem jeito, ó. Lá vamos nós, né? Quando saiu o maldito filme do Han Solo, tá aqui, ó, 2 amigos meus de longa data que não vamos deixar mentir, tem até uma análise minha publicada numa comunidade nossa lá das antigas, lá no Amino. Eu falei, isso vai ser uma merda, mas do tamanho do Brasil, porque eles vão querer explicar tudo. Aí você assiste o filme, né? Aí o cara quer explicar até o motivo do Han Solo chamar Han Solo. Não, pelo amor de Deus, não, né? Então eu não tenho problema assim com didatismo, sabe? Eu tenho esse problema com didatismo em excesso, sabe? Eu não tenho problema em imaginar, em interpretar, em olhar a ambiguidade das situações, não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário, eu até gosto. Mas aí eu acho que o caminho precisa ser devidamente pavimentado. Já falei demais, fala o resto do povo aí. Falamos demais, deixa o povo falar agora. Nossa, discussão de gigantes. O que a gente fala depois dessa? Não, mas isso. Pra mim é um prazer estar recebendo vocês. O que eu aprendi hoje foi uma loucura. Não, então, eu entendi o final da mesma forma que o Cime também. E eu gostei bastante, porque, como eu disse, eu assisti a série com uma ideia de que era uma série sobre pessoas. Pessoas que precisavam aparecer umas nas vidas das outras, para elas melhorarem, para elas evoluírem, lá. Então, quando eu me vi ali no final, com todos eles, depois de terem morrido, precisando se reencontrar para eles seguirem em frente, eu achei isso muito bonito, porque foi a mensagem que eu tirei da série, entendeu? Então, para mim, funcionou muito bem. E, tipo, do lado, assim,
da espiritualidade foi uma coisa que eu tirei muito da série também. Então, ver esse final indo para o lado espiritual foi uma coisa que eu gostei bastante. A única coisa que eu odeio naquele final é a ideia deles de colocar aquelas fotos do avião todo partido ao meio, todo quebrado, no final da série. Nossa, quem que teve Porque essa ideia? aquelas fotos, exatamente, aquelas fotos, pelo que eu já li em algumas matérias, foram fotos que eles tiraram na gravação do piloto, e como o piloto foi muito caro de fazer, eles não quiseram desperdiçar essas fotos, que eles ainda não tinham... Posta no Instagram, velho. Então, e aí eles quiseram emendar ali no final da série. Só que isso ajudou a confundir mais as pessoas que não estavam entendendo, tá? Ô, Bianca, certeza que isso aí foi serviço de estagiário, velho. André, que Instagram, André? Nem tinha Instagram. Não, então tinha Orkut. Vai no Orkut, na comunidade do Lost, posta o bagulho lá, tio. Ah, não, mano. Ai, gente, que absurdo. Mas é essa a minha opinião. Valeu, Bianca. Eu acho, assim, que a gente tá no meio de um... A gente surge ali no meio de um ciclo, e eu acho que é muito bem estabelecido esse início, meio e fim dos personagens, e a gente acompanha a evolução deles, né, de sair de pessoas problemáticas para pessoas altruístas, e eu acho que aquele final... aquele final meio que também serve como uma recompensa para eles, porque muitos deles perderam muita coisa, né, durante a série. Por exemplo, o Sawyer e a Juliet, aquilo ali é de lacerar o coração, né? Aquela cena que ela morre ali, tentando explodir a bomba. Então, eu acho que, falando como o Simeone estava dizendo, né, dessas pequenas coisas que surgem durante a série, que leva a gente a aceitar melhor esse final, é justamente isso aí. Por fazer parte de um ciclo, né? De você ser de uma forma, passar por um processo e, de repente, você chegar num local onde tudo agora vai ser bom para você, né? É o momento que você realmente vai se estabelecer ali, e eu acho legal que a série ela não colocou eles tipo num paraíso ou em alguma coisa assim, porque ela consegue abranger ali várias crenças, né, de pós-morte. Eu acho que todo mundo acredita em alguma coisa depois da morte, e eles estão no local ali justamente para ir para esse lugar, e aí eles abrem, o Christian, né, o pai do Jack, abre a porta, e aquele fecho de luz toma conta de tudo ali, e fica subentendido o que acontece ali depois, né? Se eles vão para o paraíso ou para o céu, dependendo da crença religiosa de cada um. Então, acho que aquele final serve muito também como uma recompensa, né, para esses personagens que passaram por todos aqueles traumas, perderam tanta coisa, sofreram tanto, né? E a série fala muito de fé durante todo o seu desenvolvimento, sobre espiritualidade. Eu falei anteriormente que acaba que isso prevalece no final, de você crer que tem alguma coisa melhor, que você crê que você está ali para um propósito maior. E o primeiro a entender isso ali é o Loki, né? E isso torna ele um personagem muito interessante. Então, eu acho que a questão do final, eu acho que está muito bem desenvolvido. Aquele final seria um extra. Se você colocasse aquele final como uma cena pós-crédito, talvez o pessoal até gostasse mais. Porque, assim, você pega a ilha, ela já existiam outros personagens, outros guardiões. Por exemplo, a mulher passa para Jacob a liderança, ou seja, a ilha e tudo que acontece ali já acontecia há milhares de anos. Várias pessoas já passaram por aquele processo. A gente acompanha aquele grupo ali. Assim como depois que o Jack morre ali no final e Hurley fica ali, e eu até falei no grupo lá que eu imagino que Hurley deve ter durado uns 200 anos ali como líder na ilha. Várias outras pessoas com vários traumas, com vários problemas também foram ali para aquela ilha. Eu falei no início da questão da recuperação, da reabilitação. Então, várias pessoas passaram por ali. A gente só acompanhou aquele grupo ali. Pronto, os caras estavam ali, passou pelo processo, cada um viveu sua vida, como foi. O próprio Christian fala que cada um viveu de um jeito e morreu numa época. Sawyer conseguiu sair da ilha com Kate, Lapidos, e outros lá que agora não me lembro mais quais foram os que saíram da ilha, viveram fora da ilha. Jack morreu ali, Hurley viveu mais tempo. Então, meio que o ciclo dele se fecha, não tem mais nada a ser mostrado. Se a série termina com o Jack fechando o olho ali, seria
ótima do mesmo jeito. Então eu interpreto esse final como um bônus, né? Uma espécie de recompensa para todos eles. E com relação ao final, a explicação é bem isso aí que Simeone falou, né? Eles desenvolvem um vínculo na ilha, é necessário que eles se reencontrem para que eles partam juntos. Isso aí é muito bonito, né? Eu particularmente, eu sempre falo, tá, poderia ser melhor, poderia agradar mais pessoas, mas para mim o final não incomoda de jeito nenhum, porque eu consegui entender que a série estava caminhando para um lado espiritual. Então eu encaro até esse final, como eu falei, né, como uma questão de uma cena extra, um bônus para aqueles personagens, porque de qualquer forma todos os arcos dele foram desenvolvidos e encerrados, mesmo a gente não sabendo o que foi que aconteceu com eles depois ali, né, deles terem saído da ilha. Então, para mim, é perfeito o final. Que é emocionante pra caramba, né? Veja bem, eu assisti a série, 2, 3 episódios por dia, eu e a Dona Patroa, mas eu imagino, assim, quem acompanhou ano a ano, sabe? Que às vezes tinha que esperar por meses até que a nova temporada chegasse e tal, viver o crescimento desses personagens e tudo. Pra mim, tipo assim, eu que não curti tanto o final, pelos motivos que nós já debatemos aqui, pra mim, a jornada foi mais importante que o final, sabe? Que o destino. Sim. Foi bem mais importante. Né? Tanto que aquela cena final na igreja, ela é emocionante, mas ao extremo, assim. Ao extremo. É muito emocionante. Quem acompanhou essa série e não se emocionou, olha, sinceramente, vai lá no Instituto do Coração, lá em São Paulo, lá faça um transplante, Lazarento, que o seu coração perdeu a validade, velho, porque não tem como, mano. Não é verdade? Não tem como, velho. O bagulho é emocionante demais. Não é um perdido, são várias coisas que acontecem que você consegue. O que eu acho mais foda, assim, é você conseguir pegar cenas, situações e trazer pra sua vida, cara. É isso que eu acho mais sensacional, você conseguir trazer aquilo pra sua vida, algum determinado momento, sei lá, qualquer coisa que seja, você consegue trazer. Isso é que eu acho sensacional. Filosofia de vida, né? Lost. O que complicou também o entendimento de muitas pessoas com relação a esse final é justamente aquele universo, digamos assim, paralelo que eles acabam criando ali, né? E que a gente não estava acostumado. Todo mundo ficou confuso depois que a bomba, que Juliet destrói a bomba ali e tal, e que o avião não cai, e eles começam a seguir a vida. Eu acho que todo mundo deve ter ficado confuso quando assistiu pela primeira vez. Não sei se eu vou dizer que foi uma coisa, um jeito de narrar a história errônea. Não sei se eu posso dizer que foi errado eles fazerem aquilo ali, mas dizer que complicou bastante para o entendimento do pessoal, complicou. Uhum. É porque querendo ou não, dúvida, né? já era um pouco complicado por ele ter flashback, depois virou flash forward, e ficar nessa de vai para frente, vai para trás, para frente, para trás. E naquele começo da 6ª temporada, além de eu ficar muito confusa, eu também tava de luto, né? Porque, gente, vocês não estão entendendo o tanto que eu amo a Juliet. Quase morri junto. Juliet se tornou uma personagem muito querida, realmente. Lost. Bom, a gente vai encerrando por aqui. E eu só agradeço a Bianca, agradeço ao Simeone. A presença de vocês brilhantou demais, assim. Então, obrigado mesmo, viu, Simeone? E, assim, eu fiquei bem contente, principalmente com esse trabalho que vocês fazem lá de apoio às pessoas. Eu acho que a gente vive num mundo que, infelizmente, o ser humano não tá olhando mais pro próximo, sabe? Aquela palavrinha chamada empatia tá cada vez mais rara, cara. Então, parabéns pelo trabalho. Continua nessa linha, porque pode ser que você não ganhe nada, irmão, mas, assim, perder você não vai perder, cara. E mas eu ganho, cara. Aquele lá de cima, lá, com certeza vai te abençoar muito pelo que você faz pelos outros. Meus parabéns de coração, viu, velho? Muito obrigado. Eu que realmente agradeço pelo convite. É um prazer para mim sempre falar sobre Lost. Eu trato como meus amigos porque são pessoas que realmente super me receberam bem. Receberam a Bianca também super bem. Eu digo Bianca, que Bianca é minha irmã, que é a Bianca mais nova que eu e a gente tá junto nessa já há um tempo. Com relação a isso do grupo, eu acho que é obrigação da gente cuidar dos outros. Nem todo mundo consegue
ter um bom lar, nem todo mundo consegue ter uma boa saúde mental, nem todo mundo consegue ter o que muitas vezes a gente considera que que a gente tá, eu tô com um dia ruim e tal, mas quanta gente tá pior do que a gente, entendeu? Então é a gente agradecer por tudo e tentar retribuir. É uma forma da gente tentar retribuir ao universo, a Deus, ao que é que você acredita, pelas coisas boas que acontecem na sua vida. E eu acho que a gente só ganha. Por isso que você falou, talvez você não ganhe nada, eu entendi o que você falou, mas a gente sempre ganha. A gente tá sempre ganhando, porque quando a gente dá, às vezes a gente ganha muito mais a gente dando do que a gente recebendo. Entendeu? Então, eu agradeço realmente pelo convite, foi um prazer imenso estar com vocês essa noite. Realmente agradeço de coração. Agradeço aí ao Ed, o Ed que tá um pouco mais próximo de mim do que vocês, porque o Ed tá lá no grupo, a gente conversa já há um tempo. Eu também muito prazer, e André, cara, muito obrigado pelo convite. Bianca, eu agradeço de coração por minha parceira de sempre aí, minha ADM do grupo, então a gente só faz agradecimento, cara. Deixa eu agradecer também a presença dos convidados aí, Simeone, Bianca, que foi a grande responsável aí pelo podcast acontecer assim, na parte dos convidados. A gente tinha planejado fazer o podcast, e de início era eu, André e Lu. Então, muito obrigado, Bianca, muito obrigado, Simeone, por ter aceitado aí. Foi um prazer estar com vocês aqui conversando de Lost. Eu que agradeço o convite. A amizade, acho que continua agora, né? Graças a Lost aí, vamos ser grandes amigos cara, aí. Se eu vou ser amigo do André, que não gostou do final, imagina de você, cara. E mais uma vez eu fui esculhambado no meu próprio podcast, velho. André, coraçãozinho pra você, André, coraçãozinho aqui pra você. Considerações finais, assistam Lost e lembrem-se, eles não estão mortos. Ou também você pode achar que todo mundo morreu no começo e descobrir só no podcast com os amigos depois.